Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, 57 minutos. Hoje estou aqui com Caio Salles, 27 anos, ilustrador, colunista, escritor. Ele que é de Bragança Paulista, tem uma coluna no jornal Gazeta Bragantina e nessa sexta-feira agora, dia 17, lançou em sua coluna um texto falando sobre o dragão da Guabiruba. Beleza? Tudo bem, Caio? Fala, Buda, tudo bem? E você? Cara, tudo bem. Vamos falar sobre o dragão um pouco. O que tu achou de descobrir o dragão? E depois a gente entra um Aham. pouco mais na tua vida. O que tu achou do Cara, dragão? cara, do dragão foi um achado mesmo, porque o que acontece? Eu estava pesquisando uma outra lenda de um outro dragão, que é o dragão Uhum. da Caverna dos Suspiros, que é Ah, lá sim. de Fernando de Noronha. Aí nisso eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada se tem mais dragões no folclore brasileiro. Uhum. Aí nisso eu estava pesquisando e acabou surgindo do dragão da Guabiruba. Aham. Só que não tinha muita informação, né? É. Na internet. Então eu fiquei meio com medo. Eu falei, nossa, será que dá para escrever? Será que é uma lenda confiável? Porque assim, o pessoal fala, lenda, então não existe. Mas não é bem assim. Por exemplo, um exemplo de lenda que não existe é do ET Bilu. Não sei se você vai lembrar. Ah, sim. Que foi uma coisa armada, né? Aham. Então, assim, foi uma emissora, fez lá, um cara se vestiu, não sei. Então, foi uma coisa realmente armada. Uhum. Agora, uma lenda, por exemplo, a do dragão da Guabiruba, não. Foi uma pessoa que ela viu algo Duas e ela pessoas. relatou dessa forma, né? É. Isso, primeiro é o senhor Pedro, né? É. Pedro de Manioto. E isso. Não, não é Pedro de Manioto, tô E, trocando. e então, o senhor Pedro ele viu pela primeira vez e depois e assim, essa lenda ela foi sendo mimetizada, né? Sendo falada e ela vai ganhando corpo, né? A Não, tá lenda ela certo, vai Pedro de ganhando Manioto. corpo. Eu não falei errado, não. Eu lembrava, eu estranhei até. Mas ele e assim, a lenda ela vai ganhando corpo. Só que o que acontece? Eu falei, como que eu vou escrever sobre isso, sendo que Uhum. não tem muito material? Então eu entrei em contato com a prefeitura de Guabiruba, Uhum. eu entrei em contato com eles, assim, uma conversa um pouco mais breve, mais para validar mesmo, né, o mito, saber Uhum. se eu não se eu não ia escrever sobre algo, sei lá, ofensivo ou falso, né, como eu falei anteriormente, Sim, algo sim. fabricado, né, vamos dizer assim. E aí nisso eu joguei nos stories do meu Instagram pro pessoal de Guabiruba ou, sei lá, cidades vizinhas, Santa Catarina, que pudessem me mandar relatos. E nisso chegou, nossa, vários, que deu para fazer um texto bem bacana no final das contas. Massa. O, essa publicação no jornal, aliás, até, né, agradecer o Jornal Município que publicou essa coluna antiga. Ela foi publicada em 17 de agosto de 90, essa matéria falando sobre o dragão voador assusta agricultores no Lajeado Alto. E fala do Pedro de Manioto, né, que foi o primeiro a ver o dragão. A, a charge que foi feita foi meu tio, o Paulo Stocker, né, Cara, achei muito legal quando eu fiquei sabendo disso. ele que desenhou ali em 1990. E, pô, muito legal. A matéria tá em loco, tu pode ver a foto da página original, cara. É muito massa isso. Aí. Só que eu tava lendo sobre, procurando mais relatos sobre a lenda do dragão, né?
E algumas pessoas chegaram a me falar que até é mais antiga que o relato, esse primeiro relato ali no jornal, porque ele fala de ser meados de 82 até. Isso. Aí tem gente que fala que poderia ter vindo até antes já essa lenda, sabe? Uhum. Aí depois agora com... Aí teve aquela história do avião caiu na Guabiruba, aí já começaram a associar o dragão com a queda do avião, aí depois descobriram as minas de ouro ali também pela região ali, e já começaram a conjecturar que ali seria a toca do dragão. Então, a lenda ela vai se montando assim, né? Isso, Vai... quando a primeira coisa que me veio à cabeça enquanto eu estava lendo ela, Uhum. nas primeiras leituras que eu tive, eu acabei relacionando ela logo de cara a uma lenda africana. Ah, é? É uma criatura chamada Congamato. Não sei se você já ouviu falar. Não, não lembro. Os criptozoólogos, eles falam que, na verdade, essa criatura pode ser uma espécie sobrevivente de pterossauro. E Ah, você pega o pterodátilo, relato... aquele... Isso, Ah, isso, o pterossauro é um grupo, né, de répteis voadores, e o pterodáctilo é uma das espécies que faz parte desse grupo, entendeu? Que é do uhum, período Triássico. certo. E a descrição, você pega, né, no jornal, no município, onde eu li pela primeira vez, ele fala que ele avistou algo olhando, né, para o alto, era como se fosse um pássaro, né? Uhum, E se você pegar essa lenda do Congamato, é a mesma descrição. Eles falam que é como se fosse um pássaro, mas ele é um pássaro diferente porque ele tem escamas. uhum, Então, alguns chamam de dragão. Então, e ele tem a mesma coloração marrom, acinzentada, que é o que pelo menos esse relato de 82 fala. caramba. Então, foi a ligação direta que eu fiz porque depois eu pesquisei. Hum, Assim, eu sei que o Brasil ele é um local que tem muito fóssil dos pterossauros. Eu pesquisei e o sul é uma região que tem bastante também. ó, Então, assim, dá para fazer esse link entre essas duas lendas, né, do Congamato africano, pelo menos para mim, né, dá para fazer esse link entre o Congamato e o dragão da Guabiruba. pô, que legal. Uma informação aí totalmente nova para o pessoal aí da região vamos dizer assim, estuda o comportamento do dragão da Guabiruba. Mas, ô Caio, Porque tu fala bastante sobre, eu leio na tua coluna, tu fala bastante sobre criptozoologia. isso, Que criptozoologia. é o estudo da criptozoologia? Então, a criptozoologia, ela basicamente é o estudo dos animais que a princípio não existem. Uhum, Vamos lá, por exemplo, se você pega uma criatura mitológica, certo. vamos ver a Hidra, por exemplo, um exemplo mais fácil que vem da mitologia grega, mais fácil de associar. Se você pega a Hidra, ela não é descrita como um animal comum, vamos dizer assim. Uhum, Ela tem as 7 cabeças, mas ela tem também habilidades especiais, né? uhum, Ela se regenera, a cabeça cortada nasce em duas. uhum, Então isso é um ser mitológico, ele é envolto de poderes, de habilidades, né? uhum, Agora, se você pegar o próprio Congamato, uhum, ele poderia ser um animal que existe até hoje, que não foi uhum, catalogado, entendeu? Porque ele não tem nenhuma característica, assim, além da, da aparência dele, que é diversificada. Então, a entendi. criptozoologia, se você pegar a lula gigante, ela era um animal ele era considerado um criptídeo, até uns Uhum, tempos atrás. Mas aí nos anos 2000 descobriram que não, que existe. Então já não é mais uma fantasia, entendeu? uhum. A Lula, o povo, a água viva, eles têm, não, acho que as águas vivas, tem umas teorias que dizem que eles não se formaram na Terra, né, de acordo com a nossa ordem evolutiva. Eles teriam vindo, o material genético deles teria vindo de um meteoro, de alguma coisa que caiu no mar, e a partir daquilo ali eles começaram
a criar vida. Eles tem uma teoria que diz que eles são uma evolução à parte, vamos dizer assim. Aham. Tipo, não teriam Então, vindo dos coacervados, como todos os seres vivos aqui. entendi. Então, a criptozoologia ela também pode se aplicar a animais, por exemplo, tem o megalodon, que é um tubarão pré-histórico, né? Aquele do Já filme, não... né? Isso, ele é assim, um tubarão que ele existiu, Uhum. mas, assim, teoricamente ele está extinto. Certo. Mas a criptozoologia diz que, na verdade, ele ainda existe. Então, aí já ganha um contorno de lenda, entendeu? Pô, E, por exemplo, tem o hum, selacanto, não sei se o nome pode ser familiar para alguém que está ouvindo, uhum. mas o selacanto ele é um peixe também pré-histórico, que a criptozoologia falava que ele estava vivo, que havia essa possibilidade, e no fim das contas encontraram e sim, ele está vivo até hoje. Foram encontrados e já não é mais um animal lendário, vamos dizer assim. De onde é que é essa lenda? Esse animal agora que não é mais lenda. O selacanto, ele, se eu não me engano, acho que eu sei, é do Oceano Índico, né? Do Oceano Hum, Índico. Agora, a localização específica eu não me vem à memória. nos Mas ele tem uma arquipélagos ali. característica, isso, mas ele tem uma característica que as barbatanas dele são diferentes. Então, ele é como se fosse um elo da evolução, vamos dizer assim. Ah, tá. Mas falando sobre mais lendas aqui, né, brasileiras, eu comentei contigo que a gente acaba, quando citando lendas brasileiras, acaba falando das tradicionais, né? Do Saci Pererê, do Curupira, sei lá, N lendas aí. E aqui na nossa região acaba não tendo tanta lenda assim, né? Nesse teu estudo, tu encontrou bastante coisa ou mais alguma coisa aqui da região de Santa Catarina? Da região, especificamente falando de Santa Catarina, assim, algo que seja exclusivo daí, não. Uhum. Tem uma forte presença, né, do boitatá, né? Boitatá. Isso tem uma forte presença aí, mas algo muito específico, além do dragão, eu não encontrei. Alguma Até o coisa que a momento eu não gente que é encontrei. forte aqui é as bruxas em Florianópolis, né? Aham. Que é a Ilha da Magia, né? Tem toda essa mística aí, Isso. mas é bem difícil assim. Então, o dragão, né? Ele acaba tendo um papel protagonista no folclore de Santa Catarina por ser exclusivo. E foi o que eu tava. Foi um dos principais motivos, assim, de eu escolher escrever sobre ele, logo Uhum, tão de cara. Porque eu falei, nossa, isso daqui precisa ser mais divulgado, né? Essa uhum. lenda, ela tem que. Ela traz uma representação, querendo ou não, né? Ela é um dos ícones, né, da cidade. Foi até uma coisa que eu quis confirmar também com os moradores, né? Você me ajudou nisso também. Uhum. E, e eu acho que ela seria legal como um símbolo mesmo, né? Porque Sim, tem o Pelsnickel, né, tem o em Persnicker, Guabiruba, isso. só que ele veio para cá e foi adaptado, vamos dizer assim, né? Ele Agora o veio dragão da para cá e foi Guabiruba, adaptado. Né? agora o dragão da Guabiruba ele realmente nasceu, né, em Guabiruba, né? Um mito que realmente começou aí na cidade. Com certeza. O Persnicker, ele tem, inclusive, na Guabiruba, e quem gosta do aquele seriado americano, o The Office, na segunda temporada, o Dwight Schrute, ele se veste de Belsnickel, que é o Papai Noel da vila dele na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E, É, e, é, ba- e é parecido, porque ele leva um ramo de um galho, um ramo de galho seco, e ele fica batendo no pessoal do escritório. É mais ou menos a mesma lógica. E a Pensilvânia tem Aham. grande influência de colonização alemã também, nos Estados Unidos. Então tá explicado. É.
Só muda Eu aí a tava. nomenclatura de Pelsnickel para Beulschnickel. Dá quase no mesmo. É, dá quase no mesmo. Mas eu li bastante, né, sobre o Persnickel e eu até quero falar sobre ele mais para frente, mas até pela origem, assim, vamos dizer, 100% brasileira, né, do Dragão, Uhum. eu falei, não, eu preciso falar disso daqui porque mais gente precisa conhecer. Mas que massa. Então, assim, ó, quem quiser ler sobre o que tu escreveu, né? Pode acessar a coluna do jornal Gazeta Bragantina, né? Isso. Dá para acessar, tem as colunas que estão lá online, né? O jornal ele é impresso, Uhum. mas tem sim as colunas, elas vão para o site depois. Na verdade, no mesmo dia, elas já vão para o site. E eu também coloco elas no eu tenho um blog também, chama My Creature Now. Ah, E sim. nele eu coloco também tanto as colunas, né, sobre folclore brasileiro, quanto essas outras lendas que são de países menos difundidos. Por exemplo, Equador, Jamaica, Costa Rica, que tem muita lenda legal também. Então, assim, ó, só para deixar bem claro, sobre o Dragão da Guabiruba, vai sair uma coluna no jornal Gazeta Bragantina, impressa, Isso, falando do impresso. dragão. Então, o pessoal vai poder ler e pegar na mão o papel. Isso é uma história escrita. Isso foi o que eu acho mais legal. Por isso que eu, especificamente falando do jornal, por exemplo, eu já falei sobre o Monstro do Lago Ness nele, né? Uhum. Mas, assim, criaturas de fora foram 3, no máximo, que eu falei. O Uhum. restante eu sempre priorizei o folclore brasileiro, justamente por isso. Porque o jornal, o impresso, ele tem Claro, a internet tem um alcance absurdo, né? Sim. Graças a ela a gente está conversando, né? Acabei conhecendo a lenda do dragão e tudo mais. Uhum. Só que eu acho que o impresso ele também tem um papel importante de atingir assim outras pessoas, né? Cara, com Por isso eu acho certeza. legal. Com certeza. Inclusive, eu quero que tu guarda pelo menos um exemplar para mim aí. Depois eu pago para o envio, sei lá, a gente dá um jeito. Que eu quero Não, guardar isso tranquilo, aí. eu guardo sim. Quero Guardo guardar sim isso com o aí. maior prazer. Mas já que tu falou do Monstro do Lago Ness, ah, eu acabei lendo sobre o Monstro do Lago Ness na tua coluna, né? Uhum. Foi a primeira que tu escreveu no jornal ou não? Não, a primeira que eu escrevi É. foi sobre o Curupira. Que, na verdade, Ah, assim, a criatura que eu mais gosto do folclore nacional é o Curupira. Aí eu falei, não, acho que a primeira coluna que eu vou escrever tem que ser ele. A do Ness foi um pouco depois. é legal que tu, como eu citei no começo da tua apresentação, tu é ilustrador, né? Então, Isso, muita coisa dos animais ou do folclore ou das entidades aí que tu acaba falando, tu desenha, né? isso. Tu podia mostrar, dar o endereço do teu Instagram que dá para ver alguns desenhos teus. Isso, meu Instagram é Caio Sales, com um L só, Uhum, underline arte. Arte com um T mudo. beleza. Caio Salles, Caio Sales, underline arte. beleza. Cara, eu vi ali bastante coisa, né? Tem algumas coisas bem legais mesmo, assim, sobre isso tudo. E eu perguntei ali se tinha sido a primeira do Lago Ness, do monstro, mas como eu disse para ti, eu não dava tanta bola pro monstro do Lago Ness, só que lendo a tua coluna eu vi que é muito legal. Tu podia falar um pouquinho então do monstro do Lago Ness? Não, claro. O Monstro do Lago Ness, ele tem várias assim hipóteses, né, da origem dele. Então, tem aquela um pouco mais conhecida, né, que seria uma criatura pré-histórica que de alguma forma sobreviveu. Uhum, Tem uma outra teoria também que já é um pouco mais assim científica, que falam que em algumas pesquisas feitas no Lago Ness encontraram um DNA de enguias. uhum. Então, alguns cientistas, pesquisadores acreditam que poderia ser uma espécie de enguia gigante, gigante para os padrões, né,
dela, assim, que acabou aparecendo e originando o mito. Se tu olhar a foto, parece uma enguia mesmo para fora. O pessoal aqui chama de anguila. Anguila? É. Então, tem essa teoria. E tem também, eu particularmente, eu acredito mais na teoria pré-histórica, mas eu acho a teoria sobrenatural a mais legal, que é a que eu vou falar agora. Que envolve o grande Aleister Crowley, né? Isso, que teve um período que ele passou isolado na mansão Boleskine, né? A Boleskine House, que fica na margem do Lago Ness. Se você procurar na internet, você encontra imagens dela. E dizem que ele teria invocado no lago algumas criaturas, não fala só do Ness. Mas não teria conseguido aprisioná-las de novo. E o Ness seria uma delas. Tanto que algumas pessoas dizem que, assim, que tem uma certa aura, assim, meio sombria, meio estranha no lago. Então, eram umas criaturas das trevas, né? Que foram banidas, vamos dizer assim. Assim, ó, quem gosta de ocultismo, sei lá, vai conhecer o Aleister Crowley. Quem gosta de música também vai conhecer, porque o Raul Seixas falou dele, né? O Jimmy Page comprou a mansão dele e também ficava lá fazendo as macumbas dele, né? E a casa acabou pegando fogo e deu um BO desgraçado lá. Que é uma casa linda, uma casa enorme. Ele tinha que ser, ele precisava fazer uma série de 100 invocações na mansão. 100 entidades demoníacas, sei lá. Isso, ele precisava fazer, que era um ritual de crescimento como magista, né? Que ele ia ter um crescimento conseguindo invocar essas criaturas. Então tinha que ser uma área assim isolada, né? Como é lá. Mas então ele fez invocou essas criaturas e aprisionou elas de novo. Esse era assim a tarefa que ele tinha que passar. Só que aí dizem que algumas delas, ou uma delas, né? O Ness, conseguiram escapar e estão lá até hoje. Essa casa aí, as pessoas que foram lá fazem relatos, né, de ouvir coisas, de luzes, sei lá. O pessoal até hoje meio que fala que essa casa tem alguma coisa, né? Não, o pessoal fala que quando passa por lá, sente assim uma energia pesada mesmo. E lá seria alguns acreditam que lá seria um portal, né? Algum tipo de portal interdimensional ou coisa do tipo para assim que abrigando esse tipo de criatura. E aqui no Brasil a gente tem alguma coisa desse tipo de magia, de portal que tenha gerado alguma lenda, alguma criatura, tem alguma coisa a ver com isso? Ou aqui não? De magia, o que aconteceu muito no Brasil, até pela colonização, foi algumas figuras que para os indígenas não eram demônios, elas serem demonizadas, né, pelos colonizadores. Então, indo mais por esse lado assim de demônios ou entidades infernais e coisa do tipo. Agora, mas no Brasil tem sim algumas criaturas que elas carregam esse lado sobrenatural, fugindo até de algumas que são mais conhecidas. Por exemplo, tem a Loira do Banheiro, né, que é uma lenda mais contemporânea. De onde surgiu isso? Tu sabe dizer? Consegue identificar isso como uma origem? A origem da lenda Da Loira do Banheiro. Da Loira do Banheiro? Não, da Loira do Banheiro eles falam que foi um caso em uma escola, né, uma estudante. Então tem assim, é muito difícil você encontrar uma única origem para as lendas, né? Por exemplo, a Loira do Banheiro, muita gente relaciona ela com a Blood Mary, que é uma lenda norte-americana, né? Ah, sim, sim. E até o Danilo Gentili fez um filme, né, da Loira do Banheiro. Isso, eu não cheguei a assistir, mas eu lembro do trailer ou coisa do tipo. Mas
Mas essa já é uma lenda urbana, né, da loira do banheiro. Mas no Brasil tem, por exemplo, tem a lenda tem a porca dos sete leitões, que ela é aqui do Sudeste, mais difundida aqui no Sudeste. Como é que é essa? Essa lenda, eles dizem que é uma alma penada de uma mulher que ela maltratava, era uma dame, né, que ela maltratava muito os escravos. Então ela, assim, fazia coisas absurdas mesmo, uma pessoa, assim, repugnante. E ela foi amaldiçoada por um feiticeiro. Então ela foi transformada em leitão e os filhos dela também. Ah, é? E dizem que eles vagam por aí como se fosse uma visagem mesmo. Se você encontrar, você vai achar que viu algo, vai olhar, não vai ter nada. E dizem que eles ficam em busca de um anel, que só esse anel que pode quebrar o feitiço. Ah, olha só. E a porca dos sete leitões. Isso. Tem também ó, a lenda tem muito essa coisa sobrenatural de alguma alma que reencarnou em alguma criatura. Uhum. Então, por exemplo, tem a lenda da onça-boi, é uma lenda mais ali da onça-boi, não. Tem a lenda da onça-boi, existe também, mas a onça, nesse sentido, né, de criaturas, assim, de almas que renasceram, né, em alguma criatura sobrenatural, tem da onça da mão torta. Onça da mão torta. Isso, tem da onça da mão torta. Eles dizem que era um vaqueiro que, essa ideia é da região centro-oeste, mas dizem que ela saiu, né, acontece muito isso, né, além dela ser originada em um lugar e depois ela vai, né, Vai passando indo. para as regiões próximas, mas ela é oriunda do centro-oeste de Goiás. E dizem que era um vaqueiro que praticava, assim, muitas maldades, assassinatos, roubos e coisas do tipo. E quando ele faleceu, ele reencarnou nessa onça, que é a onça da mão torta. E ela é uma onça, assim, além dessa característica da mão dela, ela é, assim, ela é intransponível. Se você der um tiro nela, a bala não vai fazer nada, ela vai continuar andando normal, porque ela é, assim, pode-se dizer que ela é virtualmente mortal, já que ela já é uma alma penada, né? Aham. E pô, ela seria a reencarnação desse fazendeiro, né? Isso, seria a Ah, reencarnação desse senhor, de um vaqueiro lá da região centro-oeste, de Goiás mesmo. quando eu esqueci de perguntar, por que que o Curupira para ti é a tua lenda preferida? Eu acho que isso vai muito do porquê eu trabalho com isso hoje. Eu acho que Uhum. quando eu era criança, assim, eu gosto muito de quadrinhos, né? Uhum. Quadrinhos, literatura em geral, livros. E o primeiro contato, pelo menos que eu me lembro, né, marcante, que eu tive com o folclore brasileiro foi através da Turma da Mônica, Ah, do sim. Maurício de Souza. Uhum. E assim, o Chico Bento é o personagem que, assim, que eu mais gosto, né, até hoje. Uhum. E nas histórias do Chico Bento, do Penadinho também, tinha bastante, mas principalmente do Chico Bento tinha muita criatura do folclore. Uhum. E o Curupira era uma delas. Então ali de primeiro, né, eu tinha gostado do visual dele. Assim, criança, né, gostei do cabelo meio avermelhado, meio como se estivesse pegando fogo, os Uhum. pés para trás, eu achei aquilo muito legal. Aí depois eu fui já atualmente, né, estudando, e eu me interessei pelo mito mesmo, né? Que ele é uma criatura que protege as matas, ele confunde os caçadores, né? Que ele, conforme ele anda, a pegada vai ficando como se ele estivesse andando para a direção oposta. Então ele, assim, é uma entidade insana das matas. Ele enlouquece os caçadores que entram nela. Eu acho interessante isso que essas lendas são bem antigas, muito antes de qualquer ideia de preservação ambiental e várias delas falam em proteger as matas, né? O Curupira, ele foi a primeira lenda que foi, primeiro duende, vamos dizer assim, brasileiro, que foi reportado pelos cronistas portugueses, né, na época do Brasil colonial, para Uhum. fora. O Ah, é? primeiro, assim, foi o Curupira. E ele tinha, mas sim, em relação à proteção das matas, o Curupira, o próprio Anhangá, o Pai do Mato, Uhum. Boitatá,
caipora. Dá para fazer uma lista grande aí. Ah, então o Curupira seria tipo um duende? Na visão assim, que foi passado, ele seria como se fosse um duende das matas, vamos dizer assim. Tem o Capelobo, não sei se Capelobo eu não conheço. é de conhecimento. O Capelobo, ele é uma lenda que ele é do Pará e do Maranhão, ali da região do Rio Xingu. E alguns relatos dele, ele é conhecido como o lobisomem dos índios. Essa lenda é bem legal também. Pensando num lobisomem mesmo, né? Ele é uma criatura bestial, assim, humanoide, só que a cabeça dele é ou de anta ou de tamanduá. Ele é assim, E ele essa lenda é é muito legal. carnívoro ou alguma coisa assim? Então, ele rasga a vítima, ele bebe o sangue dela, ele tem relatos também, principalmente dessa versão que ele tem a cabeça de um tamanduá, que dizem que ele penetra a língua, faz um buraco, né, na cabeça da pessoa e suga os miolos dela, o cérebro dela. É uma criatura bem filme assim, animal, né? Não, nossa, tem muita criatura de folclore brasileiro que dá para fazer um terrorzão assim dos bons. Falou do Saci, né? Quando a gente tava em off. E fala um pouco, cara, da mistura que ele tem de ter sido, né, dele ter sido uma mistura de culturas aí para gerar ele. Isso, a lenda do Saci, como eu falei antes já, né, assim, é difícil você cravar, né? A origem é essa, e ponto final. Mas o que muitos falam é em duas possibilidades. Tem uma que o Saci ele tem, né, aquele assobio característico dele. Então poderia ser uma ave que ficava postada em uma perna só e tinha um canto, um assobio estridente igual do Saci. A E coruja, né? originou. Eles falam da Matinta Pereira, mas a coruja também é um exemplo que exatamente isso, fica postada em uma perna só. E faz o. E isso. Então, essa é uma das possibilidades, né? Pode ser que tenha nascido daí. Tem também uma outra origem que algumas pessoas falam, que seria uma criatura tupi-guarani. Saci Perereg, o jeito que se escreve, é bem, assim, é um pouco diferente. O Perereg significa saltitante e Saci é olho mau ou algo do tipo. E é um menino de cabelos vermelhos, né? Assim, pela descrição você pensa Curupira. logo no Curupira. Só que aí o que aconteceu? Essa lenda do Saci, ela foi se espalhando, né, pelo Brasil, e os escravos que vinham da África e fugiam das senzalas, eles tomaram o mito do Saci assim, na rotina deles. Então foi aí que ele tomou a forma, né, de ser descrito como um garoto negro. E foi aí também que ele herdou o cachimbo, né, o pito, que é da cultura africana. Aí depois veio a cultura portuguesa, né, europeia, que tem uma criatura chamada trasgo, que é como se fosse também um duende, e ele tem essa carapuça vermelha. E ela foi incorporada ao mito do Saci também. Que interessante. O Trasgo seria um duende lá já português da Europa, no caso. Isso. E aí misturaram com a lenda que os negros já estavam misturando com a lenda dos índios. Caramba! Eu estava lendo aqui sobre o Trasgo, ele parece um goblin, né? Isso, o goblin, uma palavra melhor até. Ele é como se fosse um goblin mesmo. Uma criatura assim, e que tem, né, essa carapuça vermelha e tem essa característica de ser um anão, mas aí ele já tem um nariz mais avantajado, né? Já essa característica mais... Quem joga Magic vai ter uma carta de Magic do Trasgo. Bem legal. Algumas? O Trasgo... eu tenho um deck de Goblins aqui. Tens um deck de Goblins? Que massa. Tenho. Mas o Magic é curioso. Assim, o meu interesse por folclore também, por lendas, mitologia em geral, é muito por eu gostar de desenhar criaturas. Então, as cartas de Magic eu comprava quando eu era mais novo e eu não sabia jogar. Eu comprava porque eu gostava das criaturas.
Então, por exemplo, eu trocava com meus amigos, não porque tal carta era boa, tal carta era ruim. Eu trocava pela que eu achava mais da hora, entendeu? Era o que eu fazia. Bem massa. Eu, É, agora que eu jogando esse Magic online, aí, o Magic Arena, né? Tu pode montar o baralho que tu quiser de graça, né? Porque tá tudo lá disponível, né? uhum. Aí, meu, eu fui obrigado a montar um deck só de Goblins também. Não, eu tenho Turva de Goblins, se não me engano o nome. Eu comprei, assim, faz muito tempo. Eu nunca aprendi a jogar o Magic, mas continuei com as criaturas aqui. Mas é muito massa. Mas o Goblin, assim, o Goblin o Goblin, o Duende, o Anão, isso tudo foi incorporado pelo Tolkien, né? O Tolkien ele se baseou muito, assim, bastante. O próprio Smaug, né? O Uhum. Smaug ele é baseado no Fafnir, que é um dragão da mitologia nórdica Ah, e que que guarda um tesouro. Assim, os próprios dragões eles já têm essa ligação com tesouros, né? uhum. Que eles são considerados criaturas assim avarentas e tudo mais. Assim, em cada região, o dragão ele é um dos mitos que ele é universal, né? Ele tem assim, tem na China, tem na Europa, tem no Oriente Médio, tem em vários lugares. No Oriente Médio também? Mas no Oriente Médio também. Mas se você pegar, por exemplo, na China, ele já é um símbolo mais de sabedoria, né? Uhum. Agora, na Europa, tem muito essa caracterização dele ser uma criatura avarenta. Ele coleciona ouro, muitas vezes ele rapta mulheres, né? Até essa lenda brasileira do dragão, da Ilha dos Suspiros, fala que ele guarda um tesouro do Capitão Kidd, que é um pirata que existiu mesmo, né? Galês, Uhum. acho que é galês. E nessa lenda tem algumas versões também que, além de guardar o tesouro, ele também rapta uma moça. Então, você pode ver uma influência europeia aí também. Porra, com certeza, né? A navegação portuguesa vindo para cá, ela trouxe, né, vários mitos e lendas, né, para a gente. Mas já fica aí esse link com o Dragão da Guabiruba ser o nosso Smaug, né? Depois que eu fui coletando relatos, né? Você mesmo me passou várias coisas. E aí eu fui pesquisando sobre. Quando eu vou escrever, eu não pesquiso só sobre a criatura, eu pesquiso sobre o local também, né? Uhum. Então eu pesquisei não só sobre Guabiruba, mas sobre Lajeado Alto, que é a Sim. região que ele se encontra, né? Uhum. E eu vi que tem muitas minas abandonadas, né? E você até me confirmou isso, você e outras pessoas Sim. me confirmaram isso depois. Então dá para fazer esse link sim, né? Com o dragão da Guabiruba guardando algum tesouro ou algo do tipo. Tá guardando o ouro das minas do Lajeado Alto. É bem isso mesmo, é bem interessante. Ah, assim, tu teria mais alguma lenda legal assim que dá pra gente falar sobre? Eu lembrei. O, o caso do ET de Varginha, né? Uhum. Ele teve a presença dos homens de preto. Pode falar um pouco disso? Sim, o caso de Varginha, primeiro eu vou falar sobre a lenda mesmo, né, dos Homens de Preto. Uhum. Eles, assim, popularizou muito com os filmes, né? MIB, que na verdade o MIB eles nasceram nos quadrinhos e aí viraram filme, né? E aí o filme que popularizou mais. Uhum. Mas a abordagem da lenda urbana dos Homens de Preto ela é bem mais tenebrosa, assim, vamos dizer, é mais diferente. Eles estão sempre, né, em trajes escuros, carros escuros. Além dos óculos escuros, também descrevem eles com um chapéu. E muitas vezes eles são carecas e pálidos, como se fosse um padrão. Eles não têm pelo nenhum, né? Não tem. E tem um sotaque que algumas pessoas dizem que é indecifrável. Não? O sotaque deles, você não consegue saber da onde que eles são, de qual nacionalidade ou coisa assim. Pois é, isso me deixa intrigado com um outro relato que eu peguei aqui no podcast. Não sei se tu conhece o Thiago Cadori. Ele tem aquele canal do YouTube, o Galo Frito. Ah, E pelo nome do canal já. Uhum. lembrou, né?
Ele é um dos criadores e ele participou aqui do nosso podcast, do meu podcast aqui, falando sobre uma situação que aconteceu com ele, que ele foi foi convidado para ir num sítio no Rio Grande do Sul, um hotel, uma coisa assim. E ele falou que as pessoas que serviam ele lá no sítio, elas eram muito estranhas. E elas falavam num sotaque muito estranho, que não era o sotaque gaúcho, que parecia que eles eram de algum lugar, mas não era de algum país. Ele falou que quando os caras iam entregar, assim, passar com a carne para os garçons, né? Oferecer tipo maminha, picanha, coisa assim, eles chegavam e falavam assim: olá, você quer boi? Sempre assim ele falou. Tipo, ele contando isso é muito engraçado, porque diz, humanos gostam de boi, então vamos oferecer boi para eles. E é bem isso como se fosse homens de preto, assim. Aí eu falei para ele, eu acho que isso é coisa dos homens de preto. Não, mas e isso ocasiona de pensar, assim, de terem certeza que eles não são, assim, daqui, né? Não são criaturas, não são humanos, né? Ou são humanos muito evoluídos que vieram para o passado. Tem várias teorias, assim. Uhum. E a forma que eles abordam as pessoas é diferente dos filmes também. Nos filmes é aquela coisa mais eles vão, daí tem o aparelhinho, né, que apaga a memória da pessoa daquele momento, Desneuralizador, eu recria, acho. né? Isso. Ele recria, né, uma memória nova, né? Uhum. E na lenda eles têm até um comportamento mais agressivo, assim, ou até mesmo um suborno, de oferecer uma alta quantia em dinheiro para a pessoa não falar nada. Esse tipo de E situação no mundo todo, né? Exato. Eles, essa questão do suborno, dos homens de preto, foi a questão que foi levantada no caso no incidente de Varginha. Uhum. Que as três garotas, se eu não me engano, quem falou isso foi a mãe delas A depois. mãe, acho que foi a mãe. Acho que foi a mãe que falou depois, que chegaram, não lembro se eram 3 ou 4. Nas lendas dizem que eles andam em duplas ou em trios, né? Mas no caso dela, ela falou que eram 3 ou 4 pessoas, chegaram em um carro preto e ofereceram uma alta quantia em dinheiro para não falarem nada, né? Então tem esse link com Varginha. E tem um outro link também com o Lago Ness, que até É? o autor, o Nick Redfern, ele é um cara que ele estuda muito criptozoologia. Se você pegar, ele tem um livro só sobre o pé grande ou só sobre o monstro do Lago Ness. E ele tem um livro sobre os homens de preto. E nesse livro, acho que é The Real Man in Black, o nome, e ele fala sobre um senhor que ele estava assim no Lago Ness, um senhor não, um rapaz que ele estava no Lago Ness pesquisando, né, sobre um monstro, e ele se deparou com a figura de um homem de preto E no tava lá local. investigando alguma coisa, talvez. Então, exatamente, estava lá investigando alguma coisa. Então tem essa teoria de a lenda, é uma lenda norte-americana, né? Mas tem essas citações sobre eles em outros cantos do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, na América do Sul, e na Europa, no Lago Ness, né? No caso do monstro do Lago Ness. Tu conhece a história que o Dan Aykroyd contou sobre a experiência dele com os Homens de Preto? O Dan Aykroyd do Caça-Fantasmas, né? Não, essa eu não conheço. O Dan Aykroyd é o Blues Brothers, o Caça-Fantasmas, né? Sei Uhum. lá, fez uma série de filmes aí de comédia. E nos anos 2000, início dos anos 2000, ele ia fazer uma série sobre alienígenas, mas não era comédia, não era ficção, nada. Era uma, ele é um nerd, né? O Dan Aykroyd, ele é um nerd. Se tu prestar atenção nas referências que ele dá no Caça-Fantasmas, são referências reais, a livros reais e acontecimentos reais paranormais. Ele que escreveu o filme, ele é bem pragmático, assim. Ele não soltou referências fantasiosas, ele escreveu de verdade. E ele gosta de estudar o paranormal
E ele ia fazer uma série que se chamava Out There, né? Lá fora. Sobre... Uhum. Ele estava produzindo essa série. Ia falar sobre alienígenas, vida no espaço, vida no, fora da Terra, sei lá, um monte de coisa. E ele conta que ele estava em Nova York e ele viu um homem de preto parado do outro lado da rua e olhando para ele fixamente, terno preto, óculos, chapéu, olhando para ele, e aquilo chamou a atenção dele. De repente ele recebeu uma ligação, era o produtor, ou sei lá, o diretor, ou alguém dessa série que ele ia produzir. Estava quase certo já, ele estava com verba já. E ou o diretor da Rede TV, alguma coisa assim. E ele disse que, ó, vamos cancelar o projeto, não vai dar, muito bom trabalhar com você, mas a vida é que segue. E aí quando ele voltou do telefone, o cara tinha sumido. Você, na hora que você falou, né, de primeira, eu não tinha, pelo nome, assim, eu não tinha reconhecido. Mas agora que você começou a contar, eu me lembrei desse caso. Ah, Que tem muito disso, né? A pessoa chegando na casa e encontra o carro do outro lado da rua, aí recebe uma ligação, assim, cancelando. Eu escutei alguma, talvez seja essa ou alguma outra parecida até, é, mas um relato do tipo. eu sei que Esse tem daí é vários recente, né? casos, né? Você falou dos anos 2000, é um caso bem, assim, Não, é mais bem, recente. bem recente mesmo. E é engraçado que no Arquivo X eles aparecem, né? Os Homens de Preto aparecem Aham. e eles têm toda essa abordagem que tu falou, mais excêntrica, né? E, e é bizarro, porque lá eles são até um pouco violentos, eles são um pouco fora do padrão, assim, eles são meio estranhos, né? E aí a pessoa, quando vai contar a história, ela fica muito absurda, porque, não, um homem do governo não ia fazer um negócio desse, sabe? Aham. Tem um relato, eu não lembro agora o nome da pessoa, né? Mas ele era assim, um dos primeiros relatos, na verdade. Era um psiquiatra. Uhum. E ele fala que um deles fez, assim, uma moeda desaparecer na frente dele. Ah, Coisa do é. tipo assim, olha, se você falar alguma coisa, é isso daqui que vai acontecer com você. E não é derreteu, fez literalmente sumir, assim, a moeda na frente dele. Mas ele não escondeu atrás da mão num truque de mágica, ele fez sumir. Aí, pode ser. Aí fica a dúvida. Fica a dúvida se é um truque de mágica ou um homem de preto mesmo. Mas os homens É. de preto, eles são muito ligados também, você tinha perguntado anteriormente, né, sobre a criptozoologia. Uhum. Eles são ligados à ufologia, mas, por exemplo, o Nessie, se você sair dessa alçada aí mais oculta e ir por esse lado da teoria do animal pré-histórico, ele já vai um pouco mais de encontro com a criptozoologia, né? O animal estudado pela criptozoologia é o criptídeo, né, que eles falam. Uhum. Então, assim, são criaturas que elas têm uma existência sugerida. Por Entendi. exemplo, o Nessie ele pode ser ele não precisa ser um monstro, ele pode ser um animal que ninguém conhece ainda. Uhum. Então é uma criatura que ela tem uma existência sugerida, mas não é catalogada, não tem provas, né? Uhum. Já é diferente da mitológica que ganha já outras camadas. Então, o dragão do Gabiruba, ele tem uma existência sugerida. O dragão da Guabiruba, pensando assim, com aquela relação que eu fiz logo que eu li a lenda com o Kongamato, Uhum. eu, na minha concepção, poderia entrar nisso, de um criptídeo, Pô, que bem poderia ser interessante. um animal pré-histórico. Tem até no jornal, o município, eles falam que alguns moradores acreditavam que podia ser um animal pré-histórico, que aparecia de 8 em 8 anos, que hibernava e aparecia de 8 em 8 anos. Até os próximos moradores da época, né, 1990, que saiu essa matéria, tinham falado disso. Mas agora, se você levar já por esse que ele solta fogo pela boca, esse tipo de coisa, aí ele já ganha assim uns contornos mais sobrenaturais, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí ele começa a perder um pouco da factualidade, assim, né?
Isso, porque aí já fica um pouco mais complicado de você acreditar que é um animal que de fato existiu e não foi catalogado, ou que existiu e acreditava-se que estava extinto e não está. Uhum. Bom, a gente tá chegando mais ou menos no final, assim, né? Tu pretende, eu queria que tu falasse um pouquinho, rapidinho, assim. Tu tens livros publicados, pretende lançar mais um? Dá uma faladinha sobre isso. Certo. Eu tenho um e-book, dá para o pessoal jogar aí na Amazon e vai encontrar ele rapidinho, que é Os Filhos de Tal e Querana. Uhum. É uma lenda que ela é originada do folclore paraguaio, né? Ela foi difundida pelo Rosicrã, que é Uhum. um poeta paraguaio. Então ela mescla um pouco ela tem elementos da mitologia guarani, mas é uma lenda do folclore paraguaio. Uhum. Aí nesse e-book eu falo, né, sobre essas lendas. São 7 filhos, 7 criaturas lendárias. E eu falo sobre a lenda paraguaia e sobre as variações dela. Por exemplo, um desses filhos pode ser uma variação do curupira brasileiro. Uhum. O outro tem variações na Argentina e por aí vai. Esse é Os Filhos de Tal e Querana. Uhum. E eu tenho também um quadrinho que eu foquei em folclore africano. Porra, que E legal. fala sobre a lenda dos Homens Hiena. É Homens de um Hiena? quadrinho, isso, na África tem a lenda dos Homens Hiena. Que massa. E é um quadrinho, assim, na verdade, é uma antologia, né? É uma antologia, ela tem 215 páginas, o quadrinho, mas a minha história, ela tá compondo essa antologia, né? Tem outros autores também, tem mais de Legal. 50 autores envolvidos. A minha é essa sobre folclore africano. Uhum. E eu tenho também um outro material que, por enquanto, ele está só em versão física, mas eu ainda esse ano, logo mais, eu vou lançar ele também como no formato de e-book, que é eu vou pegar essas lendas, inclusive a lenda dos Homens de Preto, a lenda urbana dos Homens de Preto vai ser o fundo da história, né? E criar mini contos que se passam, cada um vai se passar em um continente específico. Então, em cada continente, um trio ou uma dupla dos Homens de Preto comparecem lá para resolver algum caso e acabam se deparando com uma criatura específica da cultura, da mitologia daquele continente. Pô, que legal. Tu É. já tem isso pronto? Eu já tenho pronto, só que eu tenho a versão física pronta e com com a pandemia e tudo mais, eu sem condições, né, de ir Sim. para a gráfica fazer mais. Então, o que eu falei, bom, vou lançar então no formato digital, né? Que aí todo Uhum. mundo consegue ler e o material não fica parado. Uhum. Só que por que está demorando para eu lançar no digital? Porque eu vou aproveitar a oportunidade para acrescentar mais contos na história. Então, ainda Uhum. estou terminando alguns para fazer esse lançamento aí. Cara, dá pra fazer uma série da Netflix, da Amazon com isso aí tudo, né? Dá, nossa, tem muita diversidade de lenda, né? Tem Uhum. muita coisa que dá para trabalhar. Cara, dava uma série do Netflix tranquilo. Mas, ô, Caio, a gente tá meio quase já no finzinho. A, a coluna saiu sexta-feira, dia 17, falando sobre o Dragão da Guabiruba. Isso. Eu espero que tu guarde pelo menos uma cópia física para mim, que eu vou dar um jeito de conseguir. Não, com certeza, a gente dá um jeito nisso. Provavelmente mandar alguma coisa para a prefeitura, guardar no arquivo também, né? Faz parte Não, do isso daí seria folclore. bem legal. É. Uhum. Vou dar uma conversada com o pessoal das bibliotecas ali também, né? Né? Porque isso é uma coisa interessante de arquivar, né? E, cara, meu, assim, sucesso para ti e que tu deixasse umas considerações finais aí sobre agradecimentos e pedindo pro pessoal acessar teu trabalho também. Não, primeiro agradecer, né, pela oportunidade. Foi, assim, aconteceu de forma inusitada, né? Eu jamais que eu ia esperar que a pesquisa do Dragão da Guabiruba ia proporcionar, né, essa oportunidade de dar uma entrevista para um podcast do catarinense, né? É. E, e eu continuo com o meu trabalho nas redes sociais.
eu acabo postando sempre que eu coloco alguma coisa nova no blog, eu coloco já aviso lá no Instagram. Quando sai coluna nova também eu aviso lá, porque daí a coluna já sai no formato digital, então mais pessoas conseguem ler, né? Fora daqui da cidade. E eu estou trabalhando também agora em alguns outros projetos, falando mais dessa parte como ilustrador. Massa. Então, que já eu posso falar mais um pouquinho sobre também. Pô, legal. Então, nas redes sociais @CaioSalles_art. Show. Lá você consegue encontrar tudo. Tem a loja online também. A loja online também está no link pelo Instagram. Lá tem adesivos, tem pôster, tem também o quadrinho que eu mencionei agora, tem lá também. Fora o e-book na Amazon sobre folclore africano, sobre folclore paraguaio. Paraguaio, que massa, cara. Bom, valeu. Obrigado, Caio. Esse foi o Caio Salles, 27 anos, ilustrador, colunista, também escritor, colunista da Gazeta da Bragantina, é de Bragança Paulista, 800 quilômetros daqui da nossa região de Santa Catarina, aqui do Vale do Itajaí. E estamos aí conversando via internet. O pessoal aí vai ver agora se desenhando um pouco mais profissionalmente a história, a lenda do temido Dragão da Guabiruba. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.